Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Fiquei meio confuso ali na hora, eu sabia se era só as mulheres, se era para eu levantar também. Ai, que bênção, meus irmãos, que bênção estarmos juntos, que bênção poder mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Peço que os irmãos me acompanhem e abram sua Bíblia no último livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o último livro do chamado Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Seu nome deriva da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que quer dizer literalmente segunda lei. Mas o nome apropriado seria repetição da lei. Este livro é um livro muito importante para toda a Bíblia, para entendermos a Bíblia, para entendermos a história de Israel, a redenção em Cristo Jesus, os escritos, os salmos. Aliás, o Novo Testamento cita Deuteronômio muitas vezes. Deuteronômio só perde para Isaías e Salmos. Esse livro é a compilação dos discursos e sermões feitos por Moisés, a segunda geração do Êxodo, em 1406, aproximadamente antes de Cristo. Eles estavam imediatamente antes de passar o Jordão, nas campinas e planícies de Moabe, atual Jordânia. Essa segunda geração, havia nascido no Egito e no deserto, porque nos últimos 40 anos eles haviam peregrinado no deserto por causa de seus pais, porque os seus pais haviam tentado o Senhor, não só, mas principalmente em Cádiz Barneia, em Números 13 e 14, Deuteronômio 1. Moisés também lembra disso. E seus pais haviam morrido no deserto. Eles já haviam morrido e Moisés agora está preparando essa segunda geração para que eles possam adentrar a terra prometida. Eles já haviam derrotado neste lado do Jordão 2 reis, o rei Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Então Moisés reúne o povo e relembra sua jornada até aquele momento, de como Deus os havia guiado, guardado e livrado. Moisés também escreve e faz esses sermões para que o povo se prepare para a sua iminente morte. Moisés, ele sabia que ele não iria entrar na terra prometida, então ele faz esse livro como uma preparação para a morte dele. O esboço do livro, nós temos a introdução, o preâmbulo, do capítulo 1, verso 1 até o verso 4, o primeiro discurso de Moisés, que seria um prólogo histórico, de como eles haviam saído de Cádiz, rodeado o deserto e chegado até aquele momento, até o capítulo 4, verso 43. O segundo discurso, que consiste praticamente de toda a base do livro de Deuteronômio, que seriam as condições da aliança do Senhor, do capítulo 4 até o 26. O terceiro e último discurso, as maldições e bênçãos da aliança, do 27 até o 30. E a conclusão do ministério de Moisés, do 31 ao 34, e a sucessão na liderança do povo. Nós estamos bem no meio do segundo discurso de Moisés, das condições da aliança, onde Moisés apresentou vários conceitos básicos referentes à lei de Deus, de como essas leis tiveram origem em Deus, foram dadas pelo próprio Deus, audivelmente ao povo, os 10 mandamentos, da fidelidade que o povo deveria ter futuramente à luz do que Deus já havia feito com eles, ou seja, uma fidelidade futura à luz do passado, e do chamado de Deus para uma renovação da aliança. Algo interessante é que antes de relatar a lei, Moisés lembra o que Deus fez por eles. No capítulo 5, verso 6, antes do primeiro mandamento, está escrito: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Eles devem obedecer não para serem libertos, para serem resgatados, mas porque eles já foram libertos e resgatados. Amém? Vamos ler então? Já falei muito, sem ler o texto. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. Atenta comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos
e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra escrita e revelada, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Pai, que a Tua palavra possa ser exposta, explicada e aplicada aos nossos corações, Deus. Usa-me, Pai, como instrumento Teu, que seja o Senhor a falar com o Teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus, é isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O tema desta mensagem, irmãos, são os princípios principais da lei, os princípios fundamentais da lei. Nos versos 1 a 3, nós temos Moisés relatando a obediência à lei, a obediência que os israelitas deveriam ter à lei. A primeira coisa que eu queria destacar deste trecho da Escritura é o verso 1. O verso 1 está escrito assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Moisés falou com o povo e escreveu a lei, escreveu os escritos, os 5 livros, somente o que Deus lhe mandou que ele escrevesse. Moisés estava falando com o povo, estava relembrando o povo, pregando para o povo, somente o que o Senhor havia mandado que ele falasse. Moisés se ateve exclusivamente não ao que ele queria ensinar ou o que ele achava bom e correto. Não, Moisés ele falou, assim como o apóstolo Paulo alertou os presbíteros de Éfeso que ele havia feito. Ele jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus, como está em Atos capítulo 20, verso 27. Moisés não negociou com a nação, com o povo. Ele não se vendeu, não vendeu seu ministério. Ele também não omitiu certa parte da palavra, certa parte dos mandamentos, estatutos e juízos para agradar uma certa parte do povo. Um bom e fiel ministro de Cristo deve sim ter a coragem de pregar aquilo que o povo não quer ouvir, mas precisa ouvir. E foi isso que Moisés havia feito e estava pronto para fazer novamente. O povo também não precisa ouvir qualquer outra coisa de um ministro, a não ser todo o desígnio de Deus, a palavra de Deus. Um pregador da palavra que sobe aqui e prega qualquer outra coisa que não a palavra é corrupto, infiel e vendeu seu ministério. O Hernandes Dias Lopes disse em uma pregação muito interessante. Ele disse: você conhece aquele tipo de pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ele viaja, ele faz viagens espaciais, internacionais. E você se pergunta: meu Deus, mas por que ele leu esse texto? Você conhece aquele tipo de pregador que diz que já tem um sermão, só falta encontrar o texto agora? Moisés não era um desses. Moisés, ele pregava a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus, que era aquilo que o povo precisava ouvir. Ele entendia que existiam certas partes da palavra que
muito provavelmente ele não gostava, mas ele tinha que falar, ele tinha que pregar, ele tinha que ensinar o povo. Outro destaque é que a pregação de Moisés tinha um objetivo de que o povo temesse a Deus. Olha o verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e assim guardes os seus mandamentos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Está escrito lá em Salmo 111, verso 10. Temor não é só medo, porque temor é medo, sim. Lembra quando o Senhor, na realidade, lá no Monte Sinai, com toda a sua glória, toda aquela tempestade em cima do Monte Sinai, tempestade, raios, trovões, fogo descendo sobre o Monte Sinai, então o povo ouve a voz de Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás os dias de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar nada do próximo. Tudo isso o povo ouviu diretamente da boca de Deus. O povo ouviu Deus falando com eles. Não foi Moisés que disse os 10 mandamentos. E porque o povo ouviu Deus, o povo temeu o Senhor. O povo entendeu a glória de Deus naquele monte, um monte tremendo, um monte abalado com a presença de Deus, e o povo ouviu a voz de Deus diretamente. E a partir disso o povo teve medo e pediu que o Senhor não falasse mais diretamente com eles, mas através de Moisés como mediador. Temor não é só medo, mas também é medo. É um sentimento de profundo respeito, de obediência e de reverência ao Senhor. O povo deveria temer ao Deus, ao Senhor deles. E a partir desse temor, eles guardariam os ensinos recebidos e deveriam passar esse temor e mandamentos a outras gerações, não só com eles. Não apenas nós, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos devem aprender a temer a Deus. Sabe, primeiro, para você passar esse temor a Deus, você tem que tê-lo. Você tem que temer a Deus para poder passar esse temor de Deus a outras gerações. O Senhor exige de nós que nós temamos o seu nome. Sabe, você tem temido a Deus? Você tem reverência pelo Senhor? Você tem reverência pela palavra de Deus? Pelo Evangelho da graça que lhe alcançou? Porque se você tiver, você deve se comportar como alguém que teme ao Senhor. Você deve externar isso. O temor parte do coração para fora. Ele não fica apenas dentro de você. Você age com temor, você pensa com temor. E você ensina aos outros terem temor, os seus filhos. Tudo isso acarretaria esse temor que deveria ser passado às outras gerações, essa guarda da aliança, pelo que o Senhor já havia feito com eles, acarretaria nas bênçãos na terra prometida. Está no verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Esse temor acarretaria em longevidade, em prosperidade, fecundidade, tanto na terra que emana leite e mel, quanto do ventre da mulher com filhos e filhas. Uma promessa de Deus aos patriarcas deles, a Abraão, a Isaac e Israel. Toda esta obediência, todo este temor de Deus estava fundamentado no que vem após, agora nos versos 4 e 5. A obediência à lei está atrelada ao âmago da lei, os versos 4 e 5. Atenda comigo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este verso, ouve, é como se Moisés estivesse falando assim: ei, preste atenção, acorda. A pregação está chata, mas esse aqui é o principal da pregação. A pregação é expositiva, mas preste atenção nessa parte aqui. Essa parte é a mais importante. Você pode sair daqui com tudo fora, mas presta atenção. Ouve, acorda, presta atenção só. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Aqui está exposto, irmãos, nesses 2 versos, o princípio de todo o Evangelho, do qual emana toda a lei de Deus. Esses 2 versículos são chamados pelo Senhor Jesus como o primeiro e o grande mandamento. Está escrito lá em Mateus 22, 37 e 38 e Marcos 12, 29. Eles são recitados até hoje pelos judeus toda manhã e toda noite. São chamados por eles de Shema. É a primeira palavra hebraica do versículo 4, que significa ouvir. O que esse versículo nos ensina? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Somos ensinados a crer que o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que nos resgatou do pecado, da lei, na morte de Cristo, é o único Deus, é o único Senhor, o único Deus vivo, o Deus verdadeiro e vivo. Não existe nenhum outro que se compare ao nosso Deus. Não existe nenhum outro Deus que exista. Nosso Deus é incomparável. Ele é fogo consumidor. Apenas Ele é Deus. E tudo que esse único Deus exige do homem está atrelado no verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus, como está escrito lá em João, porque Ele se achegou até nós. Porque Ele nos chamou pelo Evangelho da graça da cruz de Cristo, nós podemos amá-lo. Porque Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo e nos escolheu em Cristo e nos predestinou para Ele em santidade, nós podemos amá-lo. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que éramos alvos da sua ira santa e justa pelo meu e pelo seu pecado, nós que não merecíamos ser alvos do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, fomos alcançados por ela na cruz de Cristo. E nós que o repudiávamos, que éramos inimigos seus, deu-nos do poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. E o que resume toda a lei está contido neste simples, porém profundo verso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso não quer dizer, meus irmãos, que um homem é repartido em 3 partes. Não, porque até mesmo lá no Evangelho de Mateus e Marcos, Cristo acrescenta outra parte, todo o teu entendimento. Não, o que esse verso quer dizer é que você deve amar a Deus na inteireza do seu ser, por inteiro, na totalidade do seu ser. Ele quer expressar a totalidade. Ame o Senhor. O que nós poderíamos dar a este Deus tão gracioso que nos alcançou em Cristo na cruz, que morreu na cruz por mim e por você, que ressuscitou ao 3º dia e nos chama a amá-lo? Está escondido nesse verso. Ame-o. Ame-o. Mas não o ame, irmão, de maneira desleixada, de forma desleixada, não. Não o ame apenas na igreja de Cristo. Não o amem quando simplesmente quando os outros te aplaudem ou te apoiam, ou quando te dão um tapinha nas suas costas. Não. Ame-o quando as coisas estiverem difíceis. Ame-o quando as coisas estiverem... Quando você não conseguir ver o horizonte. Quando a tempestade parece que vai afundar o seu barco. Ame-o por inteiro. Ame-o e creia na sua palavra, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, igreja. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Coloque o seu coração nisso, que o seu coração anseie pelo Senhor, que o seu coração anseie por estar na presença de Deus, que o seu coração ame a Deus. Ame por inteiro, irmão. Que a sua vivência
quando você deixar esta terra antes de Cristo voltar, possa ser refletida nessa simples frase que os outros possam deixar de você. Ele verdadeiramente amou o Senhor. Ele verdadeiramente, ou ela, verdadeiramente amou o Senhor que professava crer com os seus lábios. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 26. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Este é o âmago da lei, do qual procedem todas as outras leis que estão contidas na palavra de Deus. Ame-o. Ame o Senhor teu Deus, que te salvou, que te livrou, que te transformou. Ame-o. Ó Senhor, enche o nosso coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos do teu amor que transforma o mundo, que esse amor possa transbordar em nossos corações. Bom, meus irmãos, esses foram a obediência à lei, o âmago da lei, e agora nós temos a memória da lei. Os versos 6 e 9. Leiam comigo novamente. Rapidinho. Pronto. 6 e 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Este é o último ponto. Fica tranquilo que está acabando. Esse é o último. Estas palavras não deveriam estar simplesmente na lei de Deus, nas tábuas da lei, mas elas deveriam estar no coração do povo. Olha o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração, ó povo de Deus, ó igreja, estarão as palavras de Deus, a Escritura. As palavras de Deus não devem estar simplesmente no exterior do povo de Deus, mas devem estar principalmente no interior, no seu coração, ou melhor, no celular, ou então no telão da igreja. Não, essas palavras devem estar no coração, porque dele procedem todos os desígnios do homem. A Bíblia diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Deus promete que escreveria a lei de Deus, a sua lei, nos nossos corações. Mas deixa eu te falar, isso não vai acontecer se você não ler a palavra. Isso não vai acontecer. Quando nós viramos crentes, Deus não coloca toda a palavra de Gênesis, Apocalipse na nossa mente, não. Não é isso que acontece. Você deve ler. Você deve gastar tempo com a Escritura. Você deve querer ler e aprender mais dela todos os dias. Isso não vai acontecer se você não meditar nesta palavra dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, todos os dias da tua vida. Se você não falar desta palavra ao levantar-se e ao deitar-se, se ela não for o objeto da sua palavra, se você não inculcar esta palavra aos seus filhos, manhã após manhã, noite após noite, andando pelo caminho, sentado em casa, na roda da mesa, isso não vai acontecer. Sabe, a salvação dos seus filhos não está nas suas mãos. A salvação pertence a Deus, somente a Deus. Mas os pais têm uma responsabilidade tremenda sobre os filhos. Um peso muito grande sobre os filhos. Vocês devem inculcar a palavra de Deus ao coração dos seus filhos. Ela deve ser o assunto das suas manhãs e noites. Quando vocês se sentarem à mesa, não estou dizendo, meus irmãos, que vocês não podem falar qualquer outra coisa. Nós podemos falar de outras coisas. Nós podemos falar. Eu me lembro que, uma vez reunido com crentes, logo assim depois da minha conversão, nós não estávamos na igreja, e eu estava falando de Bíblia, estava falando do Evangelho e tal, e eles me falaram assim, cara, você está falando de Bíblia, você não sabe falar outra coisa não?
Eu falei, realmente. Mas o que pode ser tão bom quanto falar do Evangelho da graça de Deus? O que pode ser tão santo e puro e justo quanto falar do Evangelho que me alcançou, que me transformou, que me mudou? O que pode sair da boca de crentes tão puro e justo quanto a palavra de Deus? O quê? Acompanhe-me até o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versos 33 a 37. Tô acabando. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do 33 a 37, está escrito assim, o Senhor Jesus falando: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens de Deus, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que tem saído dos teus lábios na tua casa, no teu decorrer do dia? Do que está cheio o teu coração, irmão, irmã? Do que tem enchido os teus pensamentos, os seus assuntos com os seus filhos? Qual é o seu nível de zelo pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada? Os últimos 2 versículos foram interpretados até mesmo literalmente pelos judeus. Eles colocam até hoje nas pontas das mangas, aqui em cima e nas portas das suas casas, pedaços do Shema, pedaços da palavra de Deus. É óbvio que isso não era esse sentido que Moisés não queria dar, principalmente, mas ele queria que o que procedia do seu coração automaticamente externaria isso. Ou seja, se você guarda a palavra de Deus no seu coração, você muda a sua forma de agir. A sua casa é uma casa santa, o seu lugar, a partir da sua casa, da porta para dentro, você manda. E na sua casa, o Evangelho de Deus é a lei, é a palavra dele. Fora você não tem tanto controle, mas você tem controle dos seus pensamentos. Qual o seu nível de zelo pela palavra de Deus? Você tem externado aquilo que está cheio do seu coração? Você se veste de uma maneira que exiba o Evangelho que está no seu coração? Você tem externado... Como você tem externado ser crente? Melhor dizendo, como você tem externado ser crente no Senhor Jesus? Como a sua casa existem orações, momentos de orações, leitura da palavra? Como? Como você tem vivido, meu irmão? Você já foi alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus? Sim, ótimo. Como está a sua relação com os mandamentos do Senhor, então? Como está a sua relação com a palavra de Deus? Você o tem amado por inteiro? Você tem externado este amor aos outros? Este amor tem o transformado, o mudado? Não. Se arrependa, clame misericórdia, meu irmão. Lembre-se que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza. O que Deus exige de nós é que nós o amemos. O amemos. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos conceder, que Ele nos inunde do seu amor que transformou-nos e que tem o poder de transformar o mundo. Amém? Vou fazer uma oração e depois eu passo a palavra para o reverendo Washington, que estará terminando o culto. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor que enviou o Seu Filho único
o seu unigênito, Deus, para morrer na cruz por nossos pecados, morrer a minha morte, morrer a morte dos meus irmãos. Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos por não amar-te por inteiro, por amar-te somente quando as coisas vão bem. Perdão, Deus. Em nome de Jesus, Deus, encha-nos do teu amor, encha-nos da tua graça, encha-nos da tua palavra. Que aquilo que possa proceder dos nossos lábios sejam palavras de ações de graças, palavras de clamor, palavras de amor do teu evangelho que nos alcançou, Deus. Em nome de Jesus, lava-nos no sangue de Cristo nesta manhã, Deus. Purifica-nos, Pai, de todo o pecado, porque nós sabemos que existe um advogado fiel e justo nos céus. Em nome de Jesus, abençoa este culto, abençoa o retorno para as casas nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém.